Bom, gente, no nosso projeto de fundações profundas, o que eu fiz, né, ao longo das aulas e o que vocês desenvolveram, a gente trabalhava apenas com carga vertical. Então, o pilar, o que incidia no pilar, né, era apenas carga vertical. Agora, imagina um pilar com uma solicitação de uma carga vertical e um esforço de momento. Esse esforço de momento poderia ser atuante em função, por exemplo, de carga de vento no edifício. Isso acontece com muita frequência. Então, o projetista estrutural ele passa, além da carga vertical, um esforço de momento no pilar. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Então, aqui, ó, eu coloco uma situação, um exercício, que é o seguinte, é aquele pilar do posto do elevador, com o projeto em estacas hélice, né, que eu fiz aqui, com as 20 estacas, só que agora com esforços de momento, tá? Então, além da carga vertical, que era de quanto? A carga vertical no bloco do pilar P8, deixa eu pegar lá atrás, né? Aqui, ó, P8. Além da carga de 8.000 kN, vai ter momento, tá? Como que seria esse momento? Deixa eu diminuir aqui essa figurinha e desenhar aqui para vocês. Vamos desenhar aqui uma situação. Ó. Aqui está o pilar, certo? Aqui está o bloco. O bloco. Vamos colocar uma situação bem simplesinha aqui, tá? Vamos colocar uma situação bem simplesinha, com 2 estacas apenas. Uma estaca aqui. E uma estaca aqui. Agora, ó, esse pilar, ele está solicitado por uma carga vertical. Então, vamos colocar aqui a carga vertical, né? Essa vocês usaram no projeto. Então, a estrutura vai ter uma carga vertical. E agora, ó, eu vou ter um esforço de momento. Então, um esforço de rotação. Que vamos, então, colocar aqui essa aqui, ó. Imagina isso. Tá? Então, o que acontece com esse bloco de 2 estacas aí? As estacas, elas não vão ficar com a mesma solicitação. O que nós vimos anteriormente? Chegava uma carga no pilar e essa carga se dividia. Por exemplo, se forem 2 estacas, cada uma vai receber a metade da carga solicitante. Isso só quando eu tenho carga vertical. Agora, se eu tiver um esforço de momento gerado por vento ou por uma estrutura excêntrica, que pode ser também, né? Eu tenho
uma distribuição de esforços diferentes. A carga nessa estaca que está aqui, ó, da direita, vai ser maior do que a carga na estaca da esquerda, em função desse esforço de momento. Vocês entenderam? Sim. Tá? Então, quando eu tenho esforços de momentos, eu vou ter que usar umas equações específicas para calcular as cargas nessas estacas. Ó, lá, quando a gente trabalhou com a estaca hélice, a carga de trabalho era 424 kN. Não sei se vocês lembram disso. Era a resistência estrutural, era a carga de trabalho. Agora, vamos verificar se com os esforços de momento, tá? Alguma dessas estacas, vamos ver se alguma dessas estacas fica com uma carga maior do que 424 kN. E qual seria a solução para esse problema? Então, são dois passos. Primeiro, verificar quais são as cargas nas estacas. Depois, solucionar o problema. No enunciado diz que vai existir momento em torno do eixo X e momento em torno do eixo Y, que não vão atuar concomitantemente. O que quer dizer isso? Eles não vão atuar ao mesmo tempo. Então, ora vai atuar o momento em torno do eixo X, o MX, e ora vai atuar o momento em torno do eixo Y, que é o MY. Não vão atuar ao mesmo tempo. Entendido? Então, aqui estão os valores. Ó. MX 180 kN vezes metro e MY 60 kN vezes metro. Tá? A representação desses momentos aqui, ó, agora observando aqui o pilar do posto do elevador, que é o nosso pilar em foco. Observando esse pilar aqui em planta, ele é um U, né? Aqui com 20 estacas, como eu disse anteriormente. E o momento em X, a gente representa assim, ó, quando a gente observa em planta. A gente representa por duas setinhas. Deixa eu ampliar aqui. Duas setinhas. Essas setinhas significam o quê? Isso aqui é o momento em torno do eixo X. Momento em torno do eixo X. Certo? Esse esforço está girando, tendendo a girar o pilar, tá? Com esforço rotacional em torno do eixo X. Deixa eu ver se eu tenho alguma figurinha aqui para fazer isso. Seria uma coisa assim, ó. Tentando girar em torno do eixo X. Tá? E o momento em Y? A representação também são duas setinhas. Partindo aqui do centro de carga, né? Essa é a representação do momento em torno do eixo Y. Momento em torno do eixo Y, então, aqui com essa tendência, ó, regra da mão direita, com essa tendência de giro, seria, vamos colocar o desenho correspondente aqui, uma tendência assim. Tá? De esforço. Em torno do eixo Y. Se eles atuassem ao mesmo tempo,
Qual seria a estaca mais solicitada aqui dessa brincadeira? Se eles atuassem ao mesmo tempo. Deixa eu marcar aqui, ó. A estaca mais solicitada de todas seria essa aqui, ó. Seria essa. Porque, ó, esse momento está aumentando o esforço para essas estacas daqui, tá? Para essas estacas das linhas C e D. E esse outro momento está aumentando os esforços nas estacas que estão aqui à direita do desenho. Então, essa aqui seria a mais solicitada de todas. E a menos solicitada seria a outra do outro extremo. Essa aqui, menos solicitada. Tá? Agora, eles não vão atuar em paralelo. Eles não vão atuar em paralelo. Então, o que eu vou deletar aqui? Eu vou deletar esse cara que está aqui, ó. Ele vai atuar em uma outra situação, o vento incidindo de outra maneira na edificação. Vou deixar só esse que está aqui, tá? Que é o momento em torno do eixo X. E apaguei o errado aqui. O momento em torno do eixo X é este aqui. Então, quais as estacas que vão ser as mais solicitadas quando eu tiver só esse momento em torno do eixo X? Quais vão ser as mais solicitadas? Essas de baixo? As da linha D, né? Da linha D. Entenderam? Tá? Ah, professor, como que a gente vai fazer esse cálculo? Nós vamos fazer esse cálculo no Excel usando essas equações aqui, ó, tá? De esforços quando a gente tem momentos em X ou momento em Y, tá? Essas duas aqui são para a situação em que os momentos trabalham ao mesmo tempo. É claro que no nosso problema não acontece isso, então uma parte da equação vai ficar nula. Então, quando eu estiver trabalhando com mx, essa parte aqui, ó, do my vai ficar nula. Quando estiver trabalhando com my, o termo associado a mx vai ficar nulo. Vai ficar nulo, tá? Muito bem. Então, vamos fazer isso lá no Excel. Deixa eu abrir uma planilha aqui. Então, vamos colocar assim um título aqui para essa planilha. Ó, cálculo das cargas em estacas com bloco submetido a
carga vertical em conjunto com esforço de momento. O nosso bloquinho analisado é o do posto do elevador. Aqui está. Então, a primeira coisa que nós vamos entrar aqui como dados de entrada aqui do nosso exercício vão ser as características do pilar. Então, primeiro aqui, ó, vamos colocar aqui pilar, vamos identificar o pilar, né, que é o P8. Certo? Número de estacas. Número de estacas. Então, são 20. Carga vertical em quilonewtons. 8.000 quilonewtons. Mx, quilonewton vezes metro. My, Mx está dizendo no enunciado 180 e My 60. Certo? Aqui eu não vou precisar. Ok. Eu vou precisar de colocar aqui, gente, as coordenadas x e y de cada uma das estacas para fazer esse cálculo. Tá? X e y de cada uma das estacas. Então, vamos criar aqui os eixos. Tá? Vou colocar aqui o eixo Y e o eixo X. De acordo com a convenção de sinais de momento, deixa eu dar um Ctrl C aqui. De acordo com a convenção de sinais, o que vai acontecer?
Aqui então é o eixo X, aqui é o eixo Y. Nesse quadrante aqui, ó, nesse quadrante que está aqui, o X vai ser positivo, tá? A coordenada X vai ser positivo, e a coordenada Y vai ser negativa, tá? De acordo com a convenção de sinais de momento. Para os nossos cálculos, X é positivo e Y é negativo. Nesse quadrante que está aqui, X é positivo e Y é positivo. É meio diferente do convencional, né? Aqui seria o convencional, X positivo e o Y negativo, né? Mas, por uma questão de convenção de momentos, funciona dessa maneira. A coordenada que vai entrar aqui nesse quadrante, o X é negativo e Y é negativo também. Tá? E aqui embaixo, o X é negativo e o Y é positivo. Então, vamos colocar aqui assim, ó. Deixa eu ver aqui uma posição legal para fazer esses cálculos. Vou colocar a partir daqui. São 20 estacas, certo? Então, aqui a gente vai identificar a estaca por um número, tá? 2, 3, até 20. Vamos entrar com a coordenada X. Pode ser, vou colocar em metros, tá? X em metros e Y em metros. De cada uma das estacas. Estaca 1, vamos começar com essa que está aqui. Então, ó, vamos partir dessa estaca extrema que está aqui. Tá? Então, essa aqui vai ser a nossa número 1. Deixa eu colocar aqui. Que essa aqui vai ser a nossa estaca 1. E aí, sucessivamente, a gente vê aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, estaca 1. Qual é a coordenada X e Y da estaca 1?
Professor, você conta pelo centro da estaca? Pelo centro da estaca até o centro aqui de carga do bloco. Então é 75 mais 75, né? Isso, dá 1,5 m, né? Dá 150 centímetros, 1,5 m, mas a convenção é que x para cá é quanto? Negativo, então é menos 1,5, certo? Sim. Estaca 2, menos ponto 75. Estaca 3, 0. Estaca 4, mais 75. ponto 75, né? Estaca 5, 1,5. Vejam que todas as outras, né, vão ter a mesma configuração. Então eu posso pegar aqui, ó, as outras linhas, né? Dá um Ctrl C. Professor, por que 1,5 se a cota ali tá 125 e 75? Eu estou fazendo em X. Ah, tá. Esse que você está lendo é 125 e 75 em Y, tá? Desculpa. Então, em X, essas linhas aqui, todas vão ter essas aqui, ó. Menos 1,5, menos ponto 75, 0, ponto 75 e 1,5. Agora em Y, a estaca 1. Veja que Y é negativo para cima. Estaca 1 é essa que está aqui. Qual é a distância do centro até a estaca 1? Em Y. 2. 2 metros. Sinal é o quê? Negativo, né? Menos 2. Certo? Todos da linha A vão ter esse valor, né? Menos 2. Então vai ser igual, ó, igual a menos 2. Então eu posso arrastar para cá assim, ó. Agora começa a linha B. Ó, foi até a estaca 5 na linha A, agora estaca 6, 7, 8, 9 e 10 na linha B. Quanto é que é? 1,25. 1,25 com sinal negativo. Então é menos 1,25. Igual. Todos nessa linha estão na mesma posição em Y. Até a estaca 10. Estamos na estaca 10. Agora vamos passar para as estacas de baixo. Linha C. $1,25. 1,25. É igual, a linha C vai ser igual à linha B, só que com sinal positivo, não é isso? Então eu posso até dizer, ó, igual a menos este valor que está aqui, ó. 1,25. Aí arrasta até a estaca 15. Linha C está pronta. Linha D, da estaca 16 até a estaca 20. Distância 2 metros, com sinal positivo. Então a linha D é igual à da linha A, que está lá em cima, não é isso? Só que com sinal invertido. Então é menos esse valor que está aqui. Pronto. Aí eu arrasto aqui, ó. A equação da carga por estaca, deixa eu apresentar aqui para vocês. Professor, rapidinho, esse desenho está no slide 7?
esse desenho do posto elevador? Ou é igual ao outro exercício, né? Esse. Então, a equação é essa, sendo que a carga máxima é sempre somando, né, os momentos, né, somando. Tá? Então, olha só, eu tenho que fazer um cálculo, um somatório de y ao quadrado e um somatório de x ao quadrado. Então, eu vou elevar todos os valores de x ao quadrado e todos os valores de y ao quadrado. Tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou dar um Ctrl C, vou colar aqui. Tá? Só que esse x aqui eu vou elevar ao quadrado. Tá? E o y eu vou elevar ao quadrado. Então fica ó, igual ao valor de x, aí coloco o acento circunflexo, 2. Estou elevando ao quadrado. Eu levei todo mundo ao quadrado. Diminuí aqui o número de casas. E o y ao quadrado, mesmo procedimento, igual esse valor aqui, chapéuzinho, 2. Pronto, eu elevo todos os valores de y ao quadrado. E aqui embaixo eu vou fazer a soma. Certo? Para fazer a soma, basta selecionar todos esses valores aqui, ó, x ao quadrado, e clicar em somatório. Pronto, calculou. E se eu arrastar para o lado aqui direito, ó, ele vai já calcular o somatório em y ao quadrado também. Automaticamente já entende que é para somar esses valores dessa coluna que está para y ao quadrado. Certo, gente? Deixa eu chegar um pouquinho o bloco para cá, tá? Deletar esse eixo, deletar isso aqui. Vamos primeiro fazer a análise apenas com o momento em x. Vamos fazer a análise apenas com o momento em x. Então vai fazer aqui, ó. Aqui, nessa coluna, eu vou calcular a carga por estaca, que é a carga Q maiúsculo, que vai chegar em cada uma das estacas. E aqui, vou escrever só uma coisinha, ó. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar assim, ó, análise
com mx. E aí eu vou digitar essa equação que está aqui, ó. Essa equação que está aqui. Vamos lá. Igual. Vocês estão acompanhando ou quer que eu espere um pouquinho? Espera um pouquinho. Professor, só mostra o resultado ali do somatório dos quadrados só para eu saber se eu escrevi certinho. Tá ok, é isso aí. Obrigado. Podemos avançar, gente? Sim. Então, a carga em cada uma das estacas é igual. Carga que está chegando no pilar, vezes o acréscimo de 5%, para levar em consideração o peso próprio do bloco, dividido pelo número de estacas. Então, o primeiro termo é esse aqui, ó, tá? Que é influenciado pela carga vertical. Ok? Então, vai ser igual, ó, carga no pilar, 8.000, vezes 1,05, dividido pelo número de estacas, está aqui 20, ó. Isso aqui vai ser uma constante, tá? Isso aqui tudo vai ser uma constante. Então, eu vou aplicar F4 aqui, ó, e F4 aqui, tá? Esse é o primeiro termo da equação. Agora, o segundo termo é que vai variar de estaca para estaca, tá? Ele vai variar de estaca para estaca, de acordo com a posição de cada uma das estacas, ou seja, de acordo com o Y. Tá certo? E esse Y está declarado aqui. Beleza? Então, agora a gente vai colocar mais mx, que está aqui, vezes y, que é este valor aqui, dividido pelo somatório de y ao quadrado. Está onde? Cá embaixo. Somatório de y ao quadrado. Esse somatório de y ao quadrado é uma constante, então eu vou dar um F4 nele. O que mais que é a constante? O mx, né? O mx não vai variar. Quem vai variar é apenas o y. Então, o B6, que é o mx, também será célula fixa. Pronto. Está pronta a equação. Vou dar Enter, hein? Então, qual é a carga? Professor, clica na equação de novo, por favor. Clico sim. Qual é a carga na estaca 1? Que é essa estaquinha aqui. Ó, 414 quilonewtons, tá? Já consegui sim, muito obrigada, professor. Nada. Qual é a carga de trabalho? Para esse caso. Em quilonewtons.
é a resistência estrutural da hélice de 30 centímetros, certo? É a resistência estrutural da hélice de 30 centímetros. Então, 424 quilonewtons. Professor, você pode voltar só na conta ali que você fez do quê? Porque o meu deu errado. Eu não sabia o que eu fiz. Tá bom, vou tentar aqui. Muito bem. Então, se alguma dessas aqui ficar superior a 424, aí eu vou falar o que vai acontecer, tá? Vamos lá, vou arrastar aqui. Como era a nossa expectativa, as estacas da linha D, que são essas últimas aqui, ó, ficaram com a maior carga. E as estacas da linha A com a menor carga. Tá certo? Por quê? Porque o momento está atuando assim, ó. Esse momento aí. Quando ele é positivo, quando o sinal dele é positivo, ele atua assim, ó. Professor, eu estava ajeitando aqui. O que você fez depois daquilo que a gente achou dos 414? Você puxou para Eu baixo? arrastei. Só arrastou? Só arrastei. Tá? A gente pode colocar aqui até uma célula de verificação. Só que antes disso, deixa eu comentar uma coisa para vocês. Quando o esforço é de vento, você pode majorar essa carga de trabalho em 10%. Tá? Então, ó, carga de trabalho, vamos colocar aqui, ó, carga de trabalho majorada. Isso a norma diz que pode majorar, porque essa carga de vento é uma carga esporádica, né? Então vamos lá. A carga majorada, carga de trabalho majorada, vai ser igual a 424 vezes um acréscimo de 10%. Então vou multiplicar por 1,1 aqui, ó, tá? Então eu poderia chegar até 466,4 quilonewtons certo? 466,4 quilonewtons. Então, todas essas estacas aqui estão passando. Então, a verificação aqui vai ser assim, ó, verificação. Ela vai ser assim, eu vou comparar a carga por estaca com essa carga de trabalho majorada, em 10%. Então, vamos lá. Igual não, vamos pegar aqui a função. Se, ok. Se essa carga aqui na estaca é menor do que a carga de trabalho majorada, verdadeiro. Se verdadeiro, diga ok. Se falso, diga ups. Entendido? Então, se verdadeiro, ok, beleza, a estaca passou. E se falso, ups. É claro que faltou uma coisa aqui nesse negócio, que foi fixar a célula L4. Então, vou dar um F4 nela, ó. Vou fixar.
Aí eu arrasto aqui, ó, todas as estacas vão passar, né? Todas elas passaram. Querem que eu faça novamente isso aqui? Sim. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a função se. Ó, se. É uma função lógica. Você procura aqui, ó, função, os tipos de funções, né? E tem aqui, ó, lógico. Aí tem e, falso, não, ou e se. Se, ok. Aí o teste é, essa carga aqui na estaca é menor do que a carga de trabalho majorada? Verdadeiro. Só que essa carga de trabalho majorada eu tenho que dar um F4 nela, aqui, ó, F4, né? Antes de arrastar. Que é um valor que é de célula fixa. Então, o valor se verdadeiro, a resposta será ok. Valor se falso, será ops. Entre aspas, tá? Entre aspas, para um texto. Ok. Professor, você pode voltar ali na carga de trabalho e na carga de trabalho majorada, por favor? Carga de trabalho majorada é a carga de trabalho que eu peguei já do exercício que nós fizemos anteriormente. Que carga de trabalho é essa aqui? Para estaca hélice. Foi aquele projeto em estacas hélice, né? 424. E a carga majorada ela é majorada em 10%, então é 424 vezes 1,1. Essa carga de trabalho aqui, ó, lembrando que é a resistência estrutural da estaca. Se a carga de trabalho fosse a capacidade de carga do terreno, que foi o caso do projeto de vocês em estacas pré-moldadas, por exemplo, esse aumento, essa majoração poderia ser em 15%, tá? Maior ainda, se fosse a capacidade de carga geotécnica. Entendido? Então, aqui, ó, ela está majorada em 10%. Essa aqui é a resistência estrutural da estaca hélice de 30 centímetros de diâmetro. Se eu não tivesse momento, ó, se eu vou zerar, eu só fiz análise com o momento em X por enquanto, né? Mas vamos dizer aqui, ó, se eu não tivesse momento, ó, sem momento, que foi a situação original, ó, coloquei 0 aqui. Todas as estacas ficam com a mesma carga, tá vendo? Ó? 420. Tá certo? Todas com a mesma carga. O que dá essa diferença de carga entre estacas é justamente a presença do momento que está aqui, que no caso é de 180. Esse momento está um momento baixo. E se esse momento fosse, por exemplo, bem mais alto, igual a 2.000, vamos colocar aqui, ó, 2.000. O que aconteceu na verificação? As últimas lá não bateram, foram maiores. Não bateram, então deu ops aqui, ó, tá vendo? E aí, como que eu posso ajustar isso? Como é que eu posso resolver esse problema? A carga está muito elevada nessas estacas aqui, na linha D. Como que eu poderia resolver o problema? Veja que se eu aumentar esse somatório de y ao quadrado que está aqui, ó, eu mexo no denominador da equação aqui, ó, somatório de y ao quadrado.
ele é forte. Então, se eu mexer nisso que está aqui, eu mexo bastante na carga nas estacas. Então, se eu mexer na posição das estacas, se eu afastar mais essas estacas do centro, em Y, eu vou melhorar a condição que está aqui. Tá certo? Sim. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, ao invés de -2, se eu colocar -3, essa linha, que é a linha A, agora está afastada 3 metros. Só que a linha B também eu vou afastar, vou deixar ela 75 centímetros da linha A. Então vai ficar ó, igual ao que eu tinha na linha A, tá? Mais 0,75. Então, agora com essa nova configuração que está aí, está passando, tá vendo? Está passando. Se eu colocasse aqui, ó, menos 2,80, não passaria. Menos 2,90, já dá ok. Então, esse 1,25 que está aqui, ó, 1,25 passaria para 2,15, mais 75, daria 2,90. Linha A ficaria 2,90 do centro, linha D ficaria 2,90 do centro, para esse momento grande que está aqui. Entendido, gente? E isso aqui está sendo analisado, isso tudo aqui está sendo analisado, essa majoração só é possível se a carga for carga de vento. Aí você vai falar assim, professor, como que eu posso ter um momento no pilar com carga permanente, carga estrutural? O vento dá para entender, né? O vento vai incidir no edifício e vai tender a girar o pilar. Mas como que eu posso ter esse esforço? Por exemplo, imagina que você tenha um estádio com as arquibancadas em balanço. Então, uma situação assim, por exemplo. Aqui uma marquise, tá? Aqui, arquibancada. Aqui o bloco. Tá vendo? Esse F que está aqui, a carga é uma carga excêntrica, que vai gerar um esforço de momento. Então, deixa eu colocar aqui, só para representar umas estacas, né? Então, nesse caso aqui, ó, uma estrutura com carga excêntrica. Quando eu faço a redução de carga para o centro de carga do bloco, vai ficar uma carga vertical associada a um esforço de momento. Um esforço de momento aqui e uma carga vertical aqui assim. Nessa situação, gente, o momento não é gerado por vento, é gerado pela estrutura, que é uma estrutura excêntrica. Então, nesse caso, não posso majorar em 10% a carga de trabalho ou em 15% se a carga de trabalho fosse a capacidade de carga geotécnica admissível. Entendido? Tá claro? Você pode explicar de novo, professor? É o seguinte, ó.
Quando eu tenho uma estrutura assim, e é a estrutura que está gerando o momento, não é um esforço de vento, não é uma rajada de vento. Quando é uma rajada de vento, eu tolero, eu posso majorar a carga de trabalho em 10%, ou 15% naquela circunstância que eu falei anteriormente. Tá? Quando a carga é de vento. Agora, quando a carga é permanente, é gerada por uma estrutura que está aqui, digo estrutura e carga acidental, tá? Que está aqui atuando. Aí não, eu não posso majorar essa carga de trabalho. Então, a minha carga de trabalho seria o 424. Tá? Então, isso aqui, ó, eu só posso fazer essa majorada, que está aqui, majorada em 10%, em função da carga de vento. Em função da carga de vento. Está faltando o que agora? Analisar a outra combinação de carga, que é a carga vertical e momento em Y. Não é isso? Carga vertical e momento em Y. Deixa eu voltar à configuração original. Então, a configuração original eu tinha um momento em X, que era 180. Estava tudo bem. A distância aqui era menos 2. Eu mexi nisso, né? Agora, volta ao que era antes. Está tudo que era antes aqui. Tá? Agora, eu vou pegar aqui essa tabelinha, essa mesma tabelinha, vou dar um Ctrl C, vou colar aqui do lado. E agora eu vou fazer análise com MY. A outra combinação de carga. Análise com MY. O que eu vou ter que mudar aqui nessa equação? Ó? Agora, esse termo do MX ele vai desaparecer, eu vou ter esse termo aqui associado a MY. Então, a primeira parte, essa P vezes 1,05 dividido por N é a mesma coisa, só que agora eu vou trocar, né? Vou trabalhar com MY vezes X dividido pelo somatório de X ao quadrado. Tá? Então, aqui eu vou pegar, ó, o primeiro termo continua a mesma coisa, agora o segundo termo eu vou pegar o valor de MY, que está aqui, que é esse 60 kN vezes metro. Esse valor vai ser fixo, então vou dar um F4 nele. Vou multiplicar agora por X, ó. X é esse aqui. E vou dividir pelo somatório de X ao quadrado. Está aqui. Também terá que ser célula fixa. Então, agora eu tenho um esforço em torno do eixo Y, que é o MY. Dá Enter aqui e vou arrastar. Ficou tudo ok. Quais são as estacas mais solicitadas? Essa aqui. Ó. Essa aqui. Esta que está aqui. E esta que está aqui. Quais são essas estacas? São essas de extremo aqui, ó. Porque como que está atuando o momento
MY em torno do eixo Y, regra da mão direita, dessa maneira. Então, eu venho aqui, ó, e coloco o desenho. Então, as estacas mais solicitadas são essas daqui, dessa linha extrema direita. Deixa eu marcar aqui. Ó, vou marcar essa linha aqui. Ó. Essa linha aqui. São as estacas mais solicitadas. Professor, você pode fazer o passo a passo da equação aí para Y também? Porque eu acabei ficando perdida aqui só de trocar. Eu dei uma bugada. Tá, eu vou fazer aqui, eu passo, fazer tudo novamente, ó. É igual. Carga no pilar, 8.000, tá? Vezes 1,05, que é o acréscimo devido ao peso próprio do bloco, dividido pelo número de estacas, 20, tá aqui. É claro que esse termo aqui é um termo constante, então eu vou dar um F4, aqui assim, e um F4 aqui, tá? Agora eu venho mais, como eu estou trabalhando com MY agora, eu venho e pego o valor de MY, 60. Vai ser célula fixa. Então, vou fixar aqui, ó, dá um F4. Vou multiplicar por X. O valor de X está entrando aonde? Nessa célula aqui, que no meu caso é S10. Esse vai ser um valor variável. E vou dividir isso tudo pelo somatório de x ao quadrado, que vai ser um valor constante que está lá embaixo. Eu tenho que dar um F4. Então, vem aqui dar um F4. Pronto, está prontinha para arrastar. Foi. Obrigada. Tá certo, gente? Então, esse bloco aí, do jeito que está, com esforço de vento, ele está passando tanto MX quanto MY. Agora, se esse esforço oriundo aqui, se esse momento, por exemplo, esse 180, fosse de carga permanente, não passaria, né? Não passaria. Aqui só está passando porque eu estou podendo majorar a carga de trabalho. Beleza? Uma coisa que vocês têm que ver também é o seguinte, ó, eventualmente vocês podem ter valores negativos para as cargas, valores negativos. E o que seria isso? Seria esforço de tração na estaca. Nesses casos aqui, ó, nesse caso, todas as estacas estão comprimidas. Mas eu poderia ter um esforço de momento associado a uma força vertical baixa, e isso faria com que algumas estacas ficassem tracionadas, com sinal negativo. Aí você pode tomar duas atitudes. Uma é aumentar o espaçamento, também vai surtir efeito. Sempre que você faz aquele esqueminha de aumentar o espaçamento, que eu fiz anteriormente, você promove o quê? Uma uniformidade das cargas. Você diminui, vamos dizer assim, a desigualdade das cargas. As cargas ficam mais parecidas quando você aumenta o espaçamento. Então, você pode evitar essa tração com o aumento do espaçamento. Agora, se não tiver jeito, o que vai ter que acontecer? As estacas tracionadas vão ter que ser armadas, tá? Entrando com a armadura no bloco, porque para que elas sejam solicitadas, porque senão você vai ter um tombamento do bloco. Então, se eu tivesse eventualmente estaca aqui com carga negativa, eu precisaria de ter aqui, vamos colocar aqui um desenhozinho, ó, uma armadura, vou fazer aqui,
Poderia ser até uma estaca metálica entrando no bloco. Uma coisa assim, ó. Entrando aqui cerca de 1 metro, por exemplo, no bloco, poderia resolver o problema. Entendido, gente? Tá? Deixa eu salvar aqui. Dia 15/2/2021. Vou encerrar a gravação, beleza?